Boa noite a todos. Quero externar minha alegria de estar aqui, nesta casa tão linda, que é o CRA aqui do Rio de Janeiro, o Conselho Regional de Administração. E é uma alegria muito grande estar aqui, poder conhecê-los. É muito bom. O administrador sabe que conhecer pessoas é importante, aumentar a rede de relacionamentos é importante, a gente trabalhar o networking é muito importante. E eu quero externar a minha alegria porque eu sei que hoje eu vou então estender, eu vou aumentar a minha rede de contatos. Eu vou conhecer, estou conhecendo novas pessoas e isso sempre é muito bom mesmo. Sejam muito bem-vindos, ok? Bom, meu nome é Marcelo Alves, eu quero fazer aqui uma breve apresentação. Nós vamos falar hoje sobre 5 vulnerabilidades que podem destruir as pequenas empresas ainda este ano. Então, são alguns elementos que são importantes a gente tomar conhecimento e saber o que fazer para neutralizar esta vulnerabilidade. Ok? Eu tenho o costume, nas minhas apresentações, sempre promover um diálogo. Eu gosto sempre de dialogar. E eu até cometi uma gafe de pedir aqui, né, de saber se tem possibilidades de ter um microfone lá para eles poderem falar também. Tem? Então, beleza. Então, eu não quero falar sozinho. Vocês me ajudam? Pode ser? Ok? Então, primeira regrinha. Vocês terão apenas 17 segundos para vocês fazerem também uma breve apresentação. Perceberam que tem um tapete vermelho aqui, né? É um tapete vermelho porque vocês são muito importantes para mim, para este evento aqui está acontecendo. Então, tapete vermelho aqui para vocês, porque vocês merecem. E depois que vocês fizerem a apresentação, eu me apresento, ok? Pode ser combinado? 17 segundos de apresentação. Eu vou marcar aqui no cronômetro. Vamos lá. Só falar o seu nome, o que você faz e por que você veio aqui. Meu nome é Cristine Peck, eu faço administração na Estácio de Sá, estou no 7º período agora. Muito bem, parabéns. Boa noite, me chamo Felipe, faço contabilidade aqui na Veiga de Almeida, estou no 4º período. Legal. E eu vim assim, buscando novas técnicas, ideias na área de gestão, porque cada minuto, cada segundo o mercado muda, né? Então a gente tem que estar sempre pronto. Verdade. Tem um amigo meu que diz que o mundo é dinâmico, a frase que ele usa bastante, é verdade. Bom, meu nome é Tamara, eu faço administração na Unicarioca do MEA, estou no 5º período. E eu vim aqui essa noite atrás de conhecimento, de conhecer pessoas novas, porque eu acho que é bastante importante na nossa área. E a gente está sempre atrás do conhecimento, né? Porque isso nos faz uma pessoa melhor, nos faz crescer como administrador. Muito bom. Bom, meu nome é Luiz, eu sou no 7º período de perdido. Na Unicarioca. Eu vim aqui hoje porque eu achei o tema palestra bastante interessante. Ok. Boa noite, meu nome é Carlos. Eu sou formado em administração. Desde 2015 me formei pela Suesc e já é a 3ª vez que eu venho no CRA para participar do evento, porque eu acho importante. As palestras são muito produtivas e a gente sai aqui enriquecido com o conhecimento que a gente consegue aqui absorver dos profissionais que estão aí na frente. Ok, muito bom. Boa noite, meu nome é Ângela, eu sou formada em administração há 16 anos, já estou no CRA desde 2003, sempre assisti as palestras, vim aqui buscando um novo conhecimento, porque eu estou para abrir um negócio. Eu trabalhei como administradora aí durante esses 16 anos e
agora eu vou lançar o meu próprio negócio, porque acho que a gente administra para os outros, a gente tem que administrar o nosso também, né? Acho que vale a pena a gente pensar em 2 fontes de renda, porque uma só no Brasil não está dando. Ok. Bacana, muito bom conhecê-los. Então, nós temos aqui, vamos colocar assim, 99% são administradores e 1% aqui tem o contador, tá ok? Contador, é o primo da administração ali, né? Ok, muito bem. O meu nome é Marcelo Alves, eu também sou formado em administração, com muito prazer, alegria e orgulho. Eu uso esse anel aqui com muita alegria, o anel do administrador. E eu sou formado em administração, me formei em 2007 na Universidade do Grande Rio, Unigran Rio, e também fiz o MBA na Fundação Getúlio Vargas em gestão empresarial e atuo desde 2011. Eu comecei a atuar na área da docência, eu trabalhei em algumas universidades, trabalhei na Unigran Rio, Estácio, UF, Unirio, Cefet, e atualmente eu sou colaborador na Firjan Senai e também trabalho na pós-graduação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, e desenvolvo também um projeto na UERJ voltado para donos de micro e pequenas empresas e também presto treinamentos e consultorias. Meu foco é micro e pequenas empresas, ok? É muito bom saber que temos muitos administradores aqui também. Mas vamos lá. Tá combinado então a nossa interação? Pode ser? Então tá bom. Vamos lá então. Bom, hoje é uma quarta-feira, linda, maravilhosa. E às vezes quando eu estava vindo para cá, eu fiquei me perguntando, quando eu cheguei, eu olhei ali a listagem ali com 40 nomes, 40 inscritos, e fiquei perguntando por que as pessoas se inscreveram e o que motiva as pessoas a saírem das suas casas ou saírem do trabalho e virem para cá. Poderiam estar fazendo outra coisa, qualquer outra coisa. Nas universidades, período de recesso, você podia estar viajando, você podia estar curtindo um shopping, você podia, sei lá. Mas você está aqui. O que moveu você para estar aqui de fato e de verdade? E aí por isso que eu perguntei por que vocês vieram aqui. E a maioria que respondeu que veio por causa do conhecimento, veio para conhecer pessoas, veio para fazer networking, veio para se atualizar. Temos uma pessoa aqui que se formou em 2003, né, Ângela? 2001. Nós estamos em 2019, 18 anos de formada, e ela está aqui e veio para aprender também. Chegaram mais algumas pessoas também, sejam muito bem-vindos, boa noite. Chegou ali também, aquele ali eu conheço, posso falar? Grande Bruno Freitas. Então é muito bom e saber por que vocês estão aqui. Bom, sem delongas, nós vamos falar sobre vulnerabilidades. Dentre tantas, quando a gente começa a estudar o mercado, quando a gente começa a entender um pouco mais o mercado, a dinâmica do mercado que está inserido as micro e pequenas empresas, a gente começa a perceber que existem diversos fatores que podem destruir a pequena empresa. Pegando um gancho aqui de uma das apresentações que foi dito, em que Ângela trabalhou bastante tempo na administração de uma empresa e agora resolveu abrir o seu próprio negócio. Mas existem pessoas, a Ângela é formada desde 2001, mas existem pessoas que também estão começando, iniciando um negócio, mas e não tem a formação de um administrador, não é formado em administração, e quando começa a empreender, porque uma coisa é você fazer muito bem, você saber realizar uma determinada atividade. Exemplo, você tem aí uma pessoa que trabalhou numa montadora, tá? Vamos pegar alguém que tenha trabalhado numa montadora de automóveis aí bastante tempo.
20 anos. Ela resolveu abrir seu próprio negócio. Entende muito de mecânica, entende muito. E aí resolve abrir o próprio negócio. Só que aí tem um detalhe. Porque uma coisa é você saber sobre a sua atividade fim, sobre a mecânica. Outra coisa é você saber sobre a gestão de uma empresa, de uma oficina. Porque enquanto mecânico, você se preocupa com a sua atividade fim, você vai consertar lá o carro. Agora, quando você tem uma empresa, quando você tem uma oficina, por exemplo, você tem que pensar na gestão financeira, no caixa da empresa, você tem que pensar como é que você vai prospectar os seus clientes, você tem que pensar como é que você vai selecionar as pessoas para trabalharem ali com você. Então, tem uma série de coisas que envolve a gestão. É diferente. E aí, existem alguns fatores, eu separei 5, mas existem diversos que podem destruir a pequena empresa ainda este ano. Bom, e o primeiro elemento aqui, a primeira vulnerabilidade, é o modelo de negócio. O modelo de negócio. Quando a gente fala de modelo de negócio, você está olhando ali, é um prédio. Tá de pé. Tá de pé, né? Agora pergunto a vocês. Vai durar quanto tempo? Usando aqui o carioquês, vai durar quanto tempo esta gambiarra? Tá de pé. Mas, do jeito que está, 1 hora a casa cai. É verdade? A pessoa começou ali simplesinha com um espaço menor, e aí depois aumentou um pouquinho, aí depois decidiu aumentar mais um pouco. E na empresa, aplicando isso aqui na empresa, pergunto a vocês, isso aqui acontece ou não? Sim. E quando você cresce de uma maneira desorganizada, as chances de dar errado é muito grande. É muito grande. Então, a primeira vulnerabilidade é a vulnerabilidade do negócio. E aí, para a gente entender um pouco sobre o conceito daquilo que eu estou falando, eu trouxe aqui algumas definições da vulnerabilidade, que é o quê? Qualidade ou estado do que é ou se encontra vulnerável. O que é ou se encontra vulnerável. Tá, Marcelo? Você não me disse muita coisa, não. Vulnerável diz respeito a estar ferido, sujeito a ser atacado, derrotado, frágil, prejudicado ou ofendido. Então a gente vai falar nesse sentido da fragilidade dos negócios. E por que uma empresa ela pode ser destruída, ser eliminada aí do mercado por causa do seu modelo de negócio? E aí eu trouxe algumas informações aqui de uma pesquisa do Sebrae, que diz o seguinte: 61 daqui são os motivos pelos quais as micro e pequenas empresas fecham as portas aqui no Brasil antes de completarem 5 anos de existência. 5. Tá ok? Antes de completarem 5 anos, as empresas fecham e 60%, né? E aí tem aqui os motivos. Vamos colocar um de cada vez aqui. Primeiro, 61% do total, aqui a entrevista foi com aproximadamente 1.900 empresas. 61% desse total, eles não se preocuparam, não procuraram ajuda de pessoas ou instituições para a abertura de negócio. Não procuraram ajuda. Repito, uma coisa é você entender da atividade fim, outra coisa é você entender da gestão dessa atividade. Segundo, 55% não planejaram a empresa, como a empresa funcionaria em sua ausência. Eu costumo dizer que o empresário que não tem processos na sua empresa, ele se torna escravo do seu próprio negócio. Porque se o negócio não funciona sem você, no dia que você não puder estar presente, fechar a porta. Então você tem que pensar em
processos para que isso aqui não aconteça. E também tem um percentual de 55% das empresas que fecham as portas em menos de 5 anos não elaboram um plano de negócio. E quando a gente fala de plano de negócio, é você pensar na empresa como um todo, como vai funcionar a sua empresa, como é que você vai atrair clientes, gestão financeira, gestão de pessoas. Então, como vai funcionar a empresa de uma maneira geral? Quando você não faz isso, você tem uma possibilidade muito grande aí dessa empresa não durar muito tempo. A pesquisa diz que em cada 10 empresas, 6 acabam fechando as portas em menos de 5 anos. É preocupante, muito preocupante. E o que eu defendo, eu me coloco como administrador, é justamente conseguir disseminar informações para este público, os donos de micro e pequenas empresas, e tentar ajudá-los de alguma maneira. Por isso que os meus projetos são voltados para esse público. E vale a pena ressaltar que as micro e pequenas empresas no Brasil representam de 95% a 98% do total das empresas no país. Em outras palavras, de 2% a 5%, as grandes empresas no Brasil representam de 2% a 5%. Então, a grande maioria são pequenos e microempresas que fazem assim esse país funcionar. Marcelo, deixa eu só abrir um parênteses, que você está falando aí da questão de instituição, de pedir ajuda para a instituição para abrir um negócio. Sim. Quando você fala em plano de negócio, você tem que separar um dinheiro para você pedir uma consultoria, certo? Certo. Você vai falar sobre isso também? Consultoria também? Posso falar no finalzinho, sim. Falo sim. Porque o que acontece? Pela minha experiência, agora há pouco tempo eu descobri, o Sebrae tem uma parceria com uma cooperativa de... não é um banco, chama-se Sicredi, uma cooperativa de crédito. Eles te fazem um financiamento com um valor baixo de juros para você ter o seu negócio. Só que eles, junto com o Sebrae, cobram isso. Só que eles colocam profissionais que não são administradores. Sim, Assim, na verdade, essa procura de ajuda, às vezes você tem que procurar o administrador, o contador e um advogado. Sim. O Sebrae ele não te dá esse apoio. Então, Isso. Mas existem outras instituições. E quando a gente fala dessa procura de ajuda, existem algumas empresas que são sérias, que prestam serviços de consultoria. Eu posso citar aqui o nome de uma, que é referência em Duque de Caxias, que é a empresa chamada Luau Empresarial. É uma empresa muito boa, uma empresa que tem os seus profissionais, né? O gestor lá, o responsável, é um administrador. Então, existem algumas empresas. Mas é importante que o empreendedor, que o dono de pequena empresa, ele tenha consciência que ele precisa desta ajuda. E esta ajuda, se tiver que dispor de alguma quantia, ele tem que encarar isso como um investimento. É um investimento necessário para que ele não apenas sobreviva, mas estruture de maneira correta o seu negócio e tenha o seu retorno. Isso é importante. Mas muito... Essa empresa é referência nesse segmento de pequenos negócios? Pequeno negócio. Isso. Em Duque de Caxias, Luau Empresarial. Qualquer coisa no fim da palestra, só a gente conversa. Bom, dentro da vulnerabilidade do negócio, do modelo de negócio, a gente tem aqui 3 fatores que são muito importantes, que eu chamo de diretriz organizacional, que é a missão da empresa. O administrador sabe bem disso aqui. A missão da empresa é a razão pela qual a empresa existe. Existe por que essa empresa? Qual é a causa que ela defende? Qual o propósito que está por trás dela? A visão, que diz respeito aonde essa empresa quer chegar, e o código de honra, que são os princípios que vão nortear o comportamento das pessoas dentro da organização, que pode ser traduzido aqui de valores. Eu chamo de código de honra. Missão,
Quando a empresa não sabe por que ela foi, quando o dono não sabe por que está criando a empresa, isso dificulta muito a gestão dessa empresa. A visão. Dentro da visão, existem 3 coisas importantes. A visão diz respeito aonde a empresa quer chegar, a maneira como ela quer ser vista no mercado. E aqui existem 3 elementos que são fundamentais. Primeiro, clareza. Qual é o objetivo da empresa? Por exemplo, citar aqui a Sadia, por exemplo, ser reconhecida como a maior produtora de alimentos no mundo. A visão. Então, você precisa ter clareza. Onde você quer chegar? Primeira coisa, clareza. Tem um autor chamado T. Harv Eker. Ele diz que clareza é poder. Quanto mais claro for o teu objetivo, mais assertivo você será na realização, no alcance desse objetivo. Então, primeira coisa, clareza. Tem que saber o que a empresa quer de verdade, onde ela quer chegar. Por que muitas empresas ficam fadadas entre aspas, ao fracasso, a fechar as portas? Porque não sabem onde quer chegar. Quando eu digo o que ela quer, por exemplo, isso aí é de praxe, né? Virada do ano, você tem que saber o seu objetivo próximo ano, no mínimo. Isso é o básico. A gente chama de planejamento a curto prazo. No mínimo, você tem que saber. Na verdade, você tem que saber o que você quer, pelo menos, para os próximos 10 anos. Daqui a 10 anos, como você se vê daqui a 10 anos? Isso você pode aplicar na sua vida pessoal também. Beleza? Os administradores aqui, eu me lembro que durante muito tempo eu lecionei para as turmas de 7º e 8º período do curso de administração. E naquela época, às vezes eu me deparava com alunos que eram estagiários e ele fazia algumas perguntas, né, provocativas. E daqui a 5 anos? Quem é você daqui a 5 anos? Ah, não sei. Tem que saber. E outra coisa que eu colocava na cabeça deles era o seguinte, muitas vezes, isso aconteceu comigo também quando eu era estagiário lá na Sadia, aconteceu comigo. Às vezes, pelo fato da pessoa ser um estagiário, ela se sente um pouco inibida ainda de assumir a responsabilidade, chamar para si a responsabilidade de um administrador. O administrador, em outras palavras, é aquela pessoa que resolve o problema, que planeja e que age ali e resolve os problemas. E eu me lembro quando eu era estagiário, porque geralmente, né, as tarefas mais simples são destinadas ao estagiário. Não, que o estagiário resolve. Não, valeu. Eu falei, não, quero algo mais complexo. E eu colocava a seguinte frase para os alunos. Você não é um estagiário. Não, eu sou professor. Não, você não é um estagiário. Eu sou professor. Não, você não é um estagiário. Como assim? Não, você é um administrador. Não, mas eu não concluí. Tudo bem, mas você é um administrador. Como assim? Você é um administrador em formação. Você é um administrador, coloca isso dentro de você. Assume isto. Então é importante que a gente tenha clareza, saiba onde a gente quer chegar realmente. A empresa precisa disso. Segundo elemento. Então, primeira coisa, as empresas não sabem o que elas querem para o próximo ano. Exemplo, tá? Segunda coisa aqui dentro da visão. As empresas não sabem por que elas querem. Quando sabem o que querem, não sabem por que querem. E o porquê está ligado ao motivo. Você tem que saber por que você quer isso. Porque quando você tem o porquê ele é capaz de potencializar a sua energia para o alcance de determinado objetivo ou projeto. Quando você tem o porquê, não, eu vou aumentar em 30% o meu faturamento em 2020 porque eu vou abrir uma nova filial. Então, eu vou me empenhar ao máximo. Isso aí vai mexer com o seu eu interior. Você vai ficar fortalecido, você vai se sentir mais energizado. Você tem um porquê claro, um motivo que vai te mover. Você vai ter a famosa motivação. Motivação não é um motivo para ação? E às vezes nós não agimos porque nos falta um motivo. Quando você tem esse motivo claro, isso facilita. Então,
na visão, clareza. Segundo, elas não sabem o que querem, né? Primeira coisa. Segundo, você precisa ter um porquê. E terceiro, você precisa saber o que fazer para alcançar a visão. Então você precisa ter clareza, saber o que quer, por que você quer isso e o que você precisa fazer para alcançar. E o código de honra, muitas empresas deixam a desejar e pensam que isso aqui se aplica apenas às grandes empresas, quando não é verdade. O código de honra ou valores são os princípios que vão nortear a sua empresa. Por exemplo, um valor que eu acho importante, meritocracia. Você tem que ter um sistema de meritocracia. Você não pode tratar da mesma forma a pessoa que produz muito, que alcança as metas, que traz resultados para a empresa, e essa pessoa ser, exemplo, remunerada da mesma forma daquela pessoa que não produziu quase nada, que não alcançou metas. Então, a empresa tem que propor um sistema de meritocracia. Uma outra coisa que é importante dentro do código de honra, e tem que ficar claro, a questão da ética. Por quê? O que é ética, né? Ética são princípios, normas e princípios que norteiam a vida do ser humano na sociedade. Só que esses princípios e essas normas são aprendidas em casa. E o que pode ser ético para uma pessoa pode não ser ético para outra pessoa. Então, na sua empresa, nas pequenas empresas, nas empresas de maneira geral, elas precisam definir o que é ética. Qual é o comportamento que deve ser um comportamento adequado para aquela empresa, para aquela instituição. Então, é importante, meritocracia, é importante você ter definido o que é ética, né, o comportamento das pessoas, são alguns princípios que devem constar num código de honra. Isso aqui vai ajudar a direcionar o comportamento das pessoas dentro da organização. Então, por que as empresas quebram? Elas se tornam extremamente vulneráveis. Porque, na maioria das vezes, elas não têm isso aqui. A clareza do que querem, como chegar, por que tem que fazer. Quando falta isso aqui, falta tudo. Uma outra coisa que é importante aqui são a questão do que a empresa pode fazer no seu dia a dia. Por exemplo, existem empresas que diariamente as pessoas na parte da manhã, né, período da manhã, a galera está chegando. Bom, vamos fazer uma reuniãozinha aqui básica. O que deu certo ontem? O que deu errado? Onde podemos melhorar? 3 perguntinhas básicas. O que deu certo? O que deu errado? O que nós podemos melhorar? Que a gente chama aqui de princípio que está dentro aqui do código de honra. Então, é legal. Quando você tem isso, facilita muito. Então, primeiro, a vulnerabilidade. Segundo, a vulnerabilidade da imagem da empresa. Imagem. A percepção que o mercado tem da empresa. E a imagem conta muito. Quando eu me refiro à imagem, é a causa abalos na reputação da sua empresa e, por consequência, na sua imagem pessoal. Porque a empresa ela nasce com um propósito. Por isso que a missão está lá em cima. Por que ela nasceu? Por que você decidiu abrir uma empresa, né? Então, é o que vai nortear ali as ações da empresa. Começa lá na missão. Por que ela existiu? Segundo, ela existe, beleza, mas eu quero o que com ela? É a sua visão. Onde você vai chegar, o que você espera da sua empresa, como você deseja que ela seja reconhecida no mercado. E, para que isso aconteça, você tem que ter os fundamentos. E vai balizar aí o comportamento das pessoas que vão trabalhar. Isso. Vulnerabilidade da imagem. Então, diz respeito ao quê? A reputação da empresa. Gente, no momento em que nós estamos vivendo, das redes sociais, qualquer descuido pode ser fatal.
Pode trazer muito prejuízo. Não vou dizer fatal, né? Mas pode trazer muito prejuízo, muito prejuízo. Então a imagem da empresa hoje conta muito, mesmo sendo uma pequena empresa. E dentro dessa vulnerabilidade, nós temos aqui falta de ética. Quando a empresa ela começa a agir de maneira em que vai prejudicar o seu cliente. Um outro elemento aqui que é importante, que pode afetar diretamente a imagem, é a logística da empresa. Quando eu me refiro à logística, eu estou falando do processo desde o momento que a pessoa comprou o produto até a entrega. Então a logística hoje ela é fundamental, principalmente hoje na era dos celulares, a gente compra tudo pela internet. Quando a gente pega um celular, tá navegando na internet, você vê um produto, gostou, colocou lá, inseriu os seus dados e aperta ali o OK, o enviar, ali start, ali dá início a um processo logístico extremamente complexo, né? Processamento de pedidos, separação do produto, e ali existe uma cadeia logística que vai culminar na entrega desse produto. Eu trabalhei na área de logística, eu trabalho desde os anos 2000, quando eu servi ao Exército Brasileiro no Depósito Central de Armamento. Eu trabalhava no controle de estoque. De lá para cá eu trabalhei em algumas empresas, sempre na área de logística. Então logística é um fator importante, porque é atrelado aqui a sua promessa, ela está atrelada à logística. Quando a pessoa compra um produto e a empresa se compromete a entregá-lo num determinado prazo, ela está contando com a logística. E como é que você se sente quando você compra um produto e a empresa diz que vai entregar em 5 dias, entrega em 10? E o que fazer? Mas veja bem, quando você faz uma promessa, você gera uma expectativa no cliente. Você prometeu, gerou uma expectativa. Você é extremo aqui no meu exemplo. Vamos supor, eu sou casado já, vou fazer 14 anos de casado com a minha querida e amada esposa Eliane Alves. Um beijão para você, eu sei que você está me assistindo aí pelo YouTube. Um beijão para você, meu amor. Sou casado com ela. Mas, imagine só, há 14 anos atrás, noivos, marquei lá o casamento, dia do casamento, famoso casório, vou casar. E aí, comprei lá alguns móveis, dentre eles a cama, e me prometeram meu casamento no sábado. Não, Marcelo, na quinta-feira, fica tranquilo, vamos entregá-lo. Pô, tranquilo, como bom carioca, né? Bem tranquilo, tá? Quinta-feira, de manhã, já tô ansioso, né? Chegar logo para ver como vai ficar, né, no quarto ali e tal. 10 horas da manhã, nada. Meio-dia, nada. 5 da tarde, nada. 9 da noite, nada. Já fiquei preocupado. Aí meu nível de expectativa, né? Meu sentimento aqui já fica já. Sexta-feira, nada. Meu Deus do céu, o casamento é sábado. Onde eu vou deitar? Onde a gente vai dormir? Meu Deus do céu. Sabadão, casamento, nada, não chegou. Fui pra lua de mel e voltei, não chegou. E aí? Ficarei extremamente frustrado, vou reclamar, vou detonar, vou pra internet, vou, entre aspas, explodir. Por quê? Não cumpriram a promessa. Mas, Marcelo, tem como resolver esse problema? Já que logística é um problema nacional, né? O Brasil, ele é um país com dimensões continentais. Umas 3 semanas eu participei de uma mesa redonda no Senac ali do Rio Comprido, justamente falando sobre logística. Os problemas relacionados à logística, os grandes desafios. Mas você tem como resolver esse problema? Pelo menos amenizar? Tem. Porque a promessa, a nossa palavra, é como se nós tivéssemos... seria o nosso superpoder. O que acontece quando você fala alguma coisa que vai acontecer e realmente acontece? Quando o jornal anuncia lá a previsão do tempo, amanhã previsão de chuva à noite, aí chove à noite. Aí o que você fala?
Acertarem, rapaz. No dia seguinte, previsão, sol. De dia, o sol de 38 graus, mas à noite uma pancada de chuva. Aí você fala, pô, não vai acontecer. Aí você está durante o dia um solzão, 38 graus. 40 graus, nossa. Não chove hoje de jeito nenhum. Anoitece, pum, pancada de chuva. Rapaz, não é que acertaram de novo? Você começa a acreditar. Fala, os caras têm superpoderes? A nossa palavra é o nosso superpoder. É credibilidade. E como é que você resolve isso? Quando você fala, você está prometendo, está criando expectativa. Faz o que as grandes empresas estão fazendo. Quando você compra um produto, por exemplo, você está aqui o nome de uma empresa. Pagaram nada para fazer aqui, comercial, merchan. Lojas Americanas. Você compra lá um produto, você vai ver o prazo de entrega. 20 dias úteis. Meu Deus do céu. Mas você quer tanto aquele produto? Vou comprar, não tem... É o lugar que eu vi aqui o melhor preço e tal, o custo-benefício é aqui, vou comprar. 20 dias úteis. Só que o produto, na maioria das vezes, ele não vai chegar em 20 dias úteis. Ele chega bem antes. E quando ele chega antes, nossa, já chegou? É porque ele trabalha com uma margem de segurança muito grande. E as empresas entenderam que a reputação hoje em dia é muito importante. É muito importante. Então, qual a solução? Aumenta o prazo e otimiza o seu tempo, melhorando o seu lead time interno. Melhoria de processo, sempre trabalho com a margem de segurança. Trabalho com logística desde os anos 2000. Então, qual é a dica? Você estende o prazo, se a pessoa realmente estiver interessada, ela vai comprar o produto, mas você vai entregar antes. E aí você gera na pessoa o fator uau. Uau! Nossa! Poxa, é igual você compra os livros da Amazon. Você compra lá 15, 20 dias úteis para entregar. 3, 4 dias chega na sua casa. Nossa, mas como? Uau! Fator uau. Então, este é uma das, não vou chamar de técnicas, né? É uma das estratégias que você pode usar para minimizar, para você não deixar o cliente frustrado. O cliente frustrado, em 2019, ele detona geral. Ele vai falar mal, vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para o Twitter, vai para o LinkedIn, ele vai para onde puder e ele vai falar mal da empresa. Agora, quando você gera o fator uau, ele vai falar bem. Ele vai falar bem. Isso é muito bom. E a infraestrutura também da empresa, o ambiente de uma maneira geral também é um fator muito importante que está ligado à vulnerabilidade. Você chega no local que o ambiente, né, a aparência física, somente, né, na geração de serviço, o ambiente conta muito. Chega no ambiente, percebe que a infraestrutura não é adequada, é um ponto fraco que você tem. Porque hoje, mesmo na crise, mesmo a gente vivendo um momento complicado, tem muita gente que ainda ela não consegue, não é atraída totalmente pelo preço. A pessoa também ela quer um diferencial e a infraestrutura diz respeito a isso. Até aqui tudo bem? Beleza? Então, primeira vulnerabilidade é o modelo de negócio. Segundo. Oi? Segundo é o quê? Imagem. Beleza. Terceira vulnerabilidade. Colaborador. Funcionários, pessoas, gente. Então, essa vulnerabilidade representa a dificuldade que as empresas têm de selecionar, treinar, desenvolver, avaliar, motivar e reter, e quando necessário, dispensar seus colaboradores. Então hoje é um desafio muito grande. Selecionar, treinar, desenvolver, principalmente na seleção. Hoje até que está diferente, mudou um pouco o cenário, mas até então as pessoas enfatizavam muito apenas, né, o currículo da pessoa. As empresas, né?
Eu olhava aquele currículo lindo. O que estava acontecendo? A pessoa tem muita experiência técnica, sabe fazer muito bem, mas às vezes deixa a desejar as suas características, o seu comportamento. A parte comportamental, a muita gente é comprometedora. E aí, uma outra coisa também que é importante, e que as pessoas começaram a fazer também, é começar a relatar o quanto de resultado ela trouxe por onde ela passou, as empresas que ela trabalhou. Então é importante, na hora de selecionar, você não pensar somente na competência técnica, lógico, é importante, mas também a competência comportamental. Por quê? Porque existem clientes, por exemplo, que são atraídos, existem clientes que são fiéis, entre aspas aqui, por causa do atendimento. E o atendimento, ele é prestado por um colaborador. Então o colaborador tem que ser visto como um cliente interno da empresa, que também é importante. Eu tive a oportunidade de visitar uma fábrica há alguns anos atrás e achei interessante a metodologia que eles trabalhavam na empresa. Eu fiquei observando, eles colocavam, estava andando, fui fazer uma visita técnica, uma fábrica grande aqui no Rio de Janeiro, montadora de ônibus. E eu fui, junto com o guia, foi me mostrando a empresa e tal. Eu, muito observador, olhei nos armários que existiam umas caricaturas, né? Algumas caricaturas, pelo menos 3. Uma com um sorrisinho, né? Uma cor verde, sorrisinho. A outra amarela, aquela meio diferente. Outra vermelhinha, com uma pessoa irritada. E aí eu perguntei, mas isso aqui serve para quê? Então, isso aqui a gente está fazendo um trabalho medindo a motivação, e isso aqui gerou um aumento de 30% na nossa produtividade. Falei, opa, 30%? Como assim? Não, 30% e sem aumentar o número de colaboradores. Falei, opa, me explica isso aí. Como assim? Não, aqui é o seguinte, quando o funcionário chega à empresa, ele coloca lá no armário o estado emocional que ele se encontra. Se estiver bem, tranquilo, vai colocar lá o verdinho. Se ele estiver mais ou menos, vai colocar o amarelo. Se não estiver bem naquele dia, vai colocar o vermelho. Beleza. E daí? E daí que é o seguinte, quando o líder do setor ele passa olhando os armários e percebe que tem algum funcionário que está com estado emocional ruim, está vermelhinho, ele chama esta pessoa para conversar, para dialogar. E os colegas também passam a respeitar. Porque a pessoa chega, por exemplo, tem um funcionário que torce, sei lá, ele torce por um time de futebol. Torce por Vasco, Flamengo. Aí o Flamengo perdeu. Ele vai chegar, vai botar o vermelhinho. Quem olha assim, não vai nem brincar, porque sabe que o camarada não tá legal naquele dia. Botou já o vermelhão, não tô bem. Eu sou torcedor do Tigres do Brasil, tá? Segunda divisão aqui no Campeonato Carioca com muito orgulho. Xerém, né? Eu moro lá perto. E aí eu falei, e depois a gente aproxima e presta ajuda a essa pessoa. Tenta entender por que ela está daquele jeito. Porque a gente descobriu o seguinte, que o estado emocional influencia na produtividade da pessoa. Quanto melhor a pessoa estiver, mais ela vai produzir, fica mais predisposta. E com isso, olha só que interessante, com isso, a pessoa que recebe ajuda, ela também, inconscientemente, é acionado nela o que a gente chama do gatilho da reciprocidade. Porque nas grandes empresas, na maioria das vezes, as pessoas são vistas como um número, uma matrícula. Mas quando o líder, o supervisor, o encarregado, o gerente chama essa pessoa e oferece ajuda, o que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? O que a empresa pode fazer? A pessoa que está recebendo ajuda, automaticamente,
ela começa a ter aquele sentimento do seguinte: nossa, estão se preocupando comigo. Eu não sou apenas uma matrícula. Estão se preocupando comigo. E aí, o que vai acontecer? A pessoa vai querer retribuir. A gente chama do gatilho da reciprocidade. E essa retribuição na empresa que eu estou citando aqui aumentou em 30% a produtividade. 30%, isso mesmo, 30%. Óbvio, tem uma metodologia para fazer isso, tem um passo a passo, tem a conscientização, isso é um processo. Você não vai chegar e vai fazer isso de qualquer jeito. Claro que não vai funcionar. Tem um processo. Claro, sentei para ouvir e aprender o processo. E já apliquei também em outras empresas. E eu coloquei aqui a pirâmide de Maslow, que diz sobre a teoria da hierarquia das necessidades. Todo o ser humano, segundo Maslow, ele possui necessidades, e essas necessidades, elas estão numa hierarquia. Né? Necessidade, principal necessidade, a primeira necessidade do ser humano, necessidade fisiológica, comer, beber, dormir. Segunda, necessidade de segurança, né? Sentir-se seguro. Terceiro, é a necessidade social, é a necessidade de pertencer a um grupo. Quarta necessidade de autoestima, que diz respeito ao reconhecimento. E o ápice ali da pirâmide, que é a necessidade de realização pessoal, né? Quando você consegue realizar o teu sonho num determinado local. E eu coloquei aqui para quê? Isso aqui é um tipo de dinâmica que eu trabalho muito nos treinamentos. Como a gente pode aplicar esta pirâmide aqui para motivar as pessoas? Aplicar isso aqui na prática. Como assim, Marcelo? Por exemplo, nas necessidades fisiológicas. O que você pode fazer para motivar o profissional? É a primeira necessidade. Perceba que existem pessoas que não gostam da empresa, mas ela tem que ir, entre aspas, né? Mas eu não estou a fim de ir, elas falam até assim: tá indo para onde? Tô indo para guerra, tô indo para luta, para guerra. Porque é uma guerra mesmo para as pessoas. O que ela pode fazer? O que a empresa pode fazer para suprir, motivar o seu colaborador usando aquela necessidade? Muita coisa pode ser feita. Pode pensar em algum benefício, pode pensar, por exemplo, se a empresa não tem uma área para as pessoas poderem fazer refeição, pode pensar em criar uma área. Muita coisa ligada a isso aqui pode ser feita. Nas dinâmicas, então, surgem várias ideias. Necessidade de segurança. Como é que o profissional pode se sentir seguro na empresa? Por exemplo... Deixa eu te perguntar, nessa questão de necessidade fisiológica, sem ser a questão de você, por exemplo, falar para o funcionário, a cada hora trabalhada, quando você tiver disponibilidade, que não esteja atendendo, que não esteja fazendo um trabalho, que tenha um horário a ser cumprido ali para entregar o trabalho, se você oferecer, você vai ter 15 minutos para você descansar entre uma tarefa e outra. Isso é importante também? Com certeza, a pausa também das atividades é muito importante. Às vezes você não consegue dar um ambiente de refeitório, ou não dá benefício porque ainda você está começando. Então, Sim. o benefício do começo é você agregar benefícios para a pessoa que vai trabalhar para você nesse início. Você Sim. está fazendo um modelo de negócio que inclui a parte financeira. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Né? Com certeza, com certeza. E aqui, quando eu aplico isso aqui na prática, a ideia é justamente a gente pensar em alternativas que não demande muito investimento ou quase nada, monetariamente falando, financeiramente falando. Isso, pelo menos no início. Depois, isso aí. Porque a gente está aplicando isso aqui à pequena empresa. Então, no começo, eu conheço empresas que fizeram isso. No começo, elas foram bem objetivas no que diz respeito a pensar em soluções não financeiras, e muitas deram certo, para depois começar a investir melhor os seus recursos nessa área. Então, primeiro, necessidade fisiológica. Segundo, necessidade de segurança. Como o profissional pode se sentir seguro na empresa? Vou citar um exemplo só. A gente vive essa instabilidade. Por exemplo,
Um plano de carreira adequado. Alguma coisa que... Porque a pior coisa do mundo é a pessoa trabalhar com aquela insegurança. Quando chega na empresa... Tá sabendo? Não. Ih, fulano de tal... A barca tá encostada ali fora, hein? Já fica já... Ai, meu Deus. Minha família, meu Deus. Então, citando um exemplo aqui, tá? Um plano de carreira pode ser viável. Necessidades sociais. O que você pode fazer para motivar as pessoas usando esta necessidade? Que é a necessidade de fazer parte de um grupo, né? De interagir. Por exemplo, numa empresa que eu prestei consultoria, eu dei uma sugestão. Falei aqui qual a periodicidade que vocês fazem reuniões. O dono falou, não, a reunião aqui é só quando a gente tem algum problema. E poxa, mas aí a motivação vai lá embaixo, porque só reúne para cobrar. Por que não para falar de resultados também? Colocar uma vez no mês, porque as pessoas precisam até saber se estão atendendo as expectativas ou não. Então, uma reunião uma vez no mês, cada funcionário leva lá a famosa festa americana, né, que falam. Cada um leva alguma coisa, mas para promover a integração. É muito bacana. Trabalhei numa empresa que ela fez o seguinte, ela conseguiu construir uma área de lazer. Coisas simples. Colocou lá uma mesinha, um joguinho de dama, um joguinho de dominó e um ping-pong. Foi o suficiente para unir e integrar a equipe, inclusive com os líderes. Então funcionou muito bem. Necessidade de estima, reconhecimento. O que eu posso fazer para reconhecer o trabalho das pessoas? E às vezes não precisa ser nem o que a gente está falando aqui, né? Aplicando, pensando em não investir neste momento nenhum recurso financeiro. O que você pode fazer? Reconhecer. Você pode chamar a pessoa, né, numa reunião, falar do resultado dela. Muitas coisas podem ser feitas. Muitas coisas. E realização pessoal. É legal, é importante que você saiba o que o funcionário espera também da sua empresa, da empresa que ele está trabalhando. Qual o seu sonho aqui? O que você espera aqui? É legal, porque às vezes o sonho dele, por exemplo, pode ser estar numa função de liderança, pode ser o sonho dele. Conseguir cursar uma universidade, pode ser o sonho. Pode ser. Fazer um MBA com extensão internacional, pode ser o sonho. E se a pessoa percebe que existe a possibilidade desse sonho ser realizado ali, motivação. Imagine você sendo um varredor. Eu era um varredor numa fábrica de tecidos. Quando eu comecei, eu varri o chão da fábrica. Nessa mesma empresa de varredor, resumindo por causa do tempo, eu comecei como varredor, fui para operador de máquinas, auxiliar de laboratório, responsável pelo controle de estoque, até não cheguei a exercer a função de encarregado, porque a empresa começou um processo de falência, não existe mais. Nova América Têxtil. Mas eu comecei numa outra empresa, comecei de baixo também. De baixo, ajudante. Foi efetivado, operador. Depois fui para o controle de estoque. E essa empresa, olha que legal. Olha só que legal. Qual era um dos meus sonhos? Meu sonho era cursar. Vou falar o nome da instituição porque eu gosto muito dessa instituição. Era cursar, fazer alguma coisa, algum curso na Fundação Getúlio Vargas. Mas naquela época eu não tinha condição financeira. Oriundo de uma família muito simples. Meu pai mecânico. Minha mãe costureira. Estudou até a 4ª série. Não tinha condições. Apesar de ser filho único, a adolescência é um pouco complicada. Pra vocês terem uma ideia, meu avô era alcoólatra. Meu pai também era alcoólatra. Eu também estava no mesmo caminho. Então era tudo muito difícil, recursos limitados. Mas numa empresa onde eu comecei como ajudante, eu fui progredindo e reconheceram o meu trabalho e disseram: vou pagar um MBA para você na FGV.
Imagine a minha motivação nessa empresa. Na lua. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Então, descobrir o sonho do colaborador é bacana. E muita empresa peca nesse sentido porque ela se esquece que tão importante quanto é atender o seu cliente, o cliente externo, mais importante ou tão importante quanto é atender o seu cliente interno. Porque é ele que vai atender o seu cliente externo. É muito importante, muito importante. Então peço a vocês para assistirem esse vídeo aqui, que ele é curto, mas veja a importância do colaborador. A gente está falando aqui da vulnerabilidade do colaborador. Presunto, milho, o que mais? Calma. Fala, o que mais quer? Quer mais o quê? Calma. Quer o quê? Vambora, pô. Pimentão? Pimentão, isso, o que mais? Fala. Ah, meu Deus, eu odeio Que mais? pimentão. Fala, o que mais? Calma, O que você eu tô quer? pensando. Eu quero palmito. Quer palmito? Quer palmito? Fala, Quero. não, palmito. O que mais você quer? Fala, o que mais você quer? Eu quero mais palmito. Você quer mais palmito? E aí? Vai ser, tá sendo 20, não, já... Cancelamento na Central 9. Você aperta o 9. Qual que é o botão 9, senhor? Senhor, qual é o 6 ao contrário, caceta? Sobe. Andar? Não sei. Onde é que você vai, senhor? Médico. Sim, mas médico pode ter médico em qualquer lugar. Tem médico no terceiro, tem médico no quarto, tem médico no milho, palmito, quinto, sexto, sétimo. Urologista. Nono. Não, é procto. Décimo. Não, deixa eu conferir, que eu não sei onde é direito. Olha só, é muito simples, tá? Se é na frente é urologista, se é atrás é procto. Por que que o senhor apertou a tecla 9? Qual é a dificuldade? A máquina, ela deixa muito clara. O 4 é pra cancelar. O 5 é pra parcelar o financiamento. O 6 não é pra apertar o 9. O 9 você fala comigo e eu não vou te ajudar. Boa tarde. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Tudo ótimo, senhora. Deixa eu ver. A senhora ainda não decidiu, senhora? Não. Não decidiu, não é? Tinha 15 minutos na fila pra decidir, mas esperou para decidir no balcão. Calma. Leve o tempo que a senhora quiser, vá no seu tempo. Tem azeitona? A senhora tá vendo azeitona na sua frente, senhora? Tô. Então tem azeitona. Então tem, olha aí. Tá, mas você tem da verde? De que cor é essa azeitona que a senhora está vendo com esses seus lindos olhinhos preciosos? Aquela ali é preta. É preta, então só tem da preta, senhora, não tem da verde. Aquela ali é ervilha? Se não é ervilha, é cocô de coelho, senhora. É ervilha, senhora. Deixa eu ver. Vou querer então milho. Milho. Não, gente, é muita coisa, muito difícil. Tem Nossa, é muito difícil. Chega a ser impossível, senhora. Tá, então peraí. O que eu já coloquei, moço? Milho! A senhora só colocou milho! É isso que a senhora colocou! Só milho, faltam 7. Tá. Tem palmito? Isso aí é Pimentão, isso que mais. Ah, meu Deus. uma resposta da Spoleto. Toda vez que eu assisto, eu não consigo me conter, né? Mas aconteceu um episódio, né, fato verídico, e ela produziu esse vídeo, não sei se vocês viram aqui no finalzinho, diz que existem algumas coisas que fogem ao controle da empresa, né, se referindo à pessoa. Então nós vimos ali que aquele funcionário, ele tinha o mesmo comportamento nos diversos lugares que ele trabalhou. Ali no elevador, na própria Spoleto, no telemarketing, mesmo comportamento. Concordam? Então, cumprindo a promessa lá do início, eu disse que eu não queria falar sozinho. Não é um monólogo, é um diálogo aqui, apesar de ser uma palestra, tá ok? Então aqui eu peço a participação de pelo menos 3 pessoas. Pode ser? 3 pessoas. Que lições podemos aprender com o vídeo? O que a gente pode aprender? A gente está falando aqui da vulnerabilidade do colaborador. Estou falando aqui que o colaborador pode ser um ponto fraco
para pequena empresa. Então, com base no vídeo, podem falar aí, 3 pessoas, 3 voluntários. Opa, tem aqui, tem a Ângela lá atrás. Qual é o seu nome? Fala o seu nome. Mauro. Boa noite. Boa noite. Uma vulnerabilidade observada ali, né, que o colaborador, como propaganda da empresa, assim, comportamento inadequado vai gerar uma imagem negativa e hoje em dia também, com o poder das mídias sociais, isso pode ser fomentado ali. Foi o caso até que o gestor dele mostrou, né, que tá filmado, o que você fez, e aí? E agora, para onde é que a gente vai com essa sua postura? É uma questão de um comportamento inadequado, né? Então a gente tem que pensar em treinar essas pessoas. Concorda ou não? Sim, sim. Ele, boa noite. Depois a Ângela. Me chamo Afonso. Uma das coisas que eu pude aprender com isso é que eu acho que precisa ter um monitoramento constante dos colaboradores. Assim, pode ser um monitoramento que eles saibam e pode ter um monitoramento assim indiretamente, que eles não saibam. Por exemplo, uma pessoa que vai à Paisana para ver como está o atendimento. Uma empresa que realiza isso direto é o McDonald's. Inclusive, um amigo meu, ele perdeu o emprego por conta disso. Que ele não servia milkshake, ele sempre falava que não tinha, até o dia que veio o diretor, a Paisana, e foi até o caixa, e quando ele foi a ser atendido, ele falou que não tinha, e o diretor entrou mandou ele diretamente para o RH por conta disso. É o famoso cliente secreto, né? Cliente secreto. A Ângela agora, né? Legal, bacana. Vulnerabilidade do colaborador. O que eu tirei desse vídeo é que a pessoa tem que ter paciência. E é uma coisa até para você abrir um negócio, você tem que ter paciência. Eu estou 1 mês e meio, quase 2 meses sem trabalhar. E, a princípio, eu não tinha pensado em pegar seguro-desemprego, só que a primeira loja que eu e minha irmã fomos ver, a gente ia comprar uma loja pronta, e a gente viu que a gente não pode chegar e comprar a loja sem ter todas as consultas feitas. Então, assim, a gente, para tudo na vida, tem que ter paciência, porque você tem que ter paciência de ser monitorado, de monitorar, de treinar. Então, assim, todas as pessoas, inclusive aqui, até no trânsito, você tem que ter paciência para esperar o produto chegar, né? Então, assim, um ponto primordial aí que eu vi é a questão da paciência. Tanto é que ele, no final, o gestor dele, calma, porque ele tinha que ter paciência com o cliente dele. E o próprio empresário também tem que ter paciência com o seu funcionário, com o seu colaborador, né? Sim, sim. Ok, muito bem. Muito obrigado aí pelas participações. Quer falar também? Pode. Uma coisa que eu percebi... Peraí. Meu nome é Bruno. Uma coisa que eu percebi nesse vídeo foi o seguinte. O responsável por ele também na empresa não aparentava ter uma grande motivação também, porque você vê que no vídeo o tempo todo ele está meio que emburrado. Então, assim, não adianta você cobrar uma coisa do colaborador se você não serve pelo exemplo, se você não pode seguir, fazer com que ele siga o seu exemplo. Eu sou novo ainda, tenho 25 anos, e eu comecei a trabalhar com 15. E eu, na minha adolescência, eu era muito rebelde, eu era muito estressado, e eu comecei a trabalhar numa empresa onde eu não atendia bem os meus clientes. Eu trabalhava com vendas, e o cliente chegava, e era uma loja de material de construção. Então, normalmente pedreiros e tal, que tratavam a gente mal e tal, e eu tratava eles da mesma forma que eles chegavam. Então eu dava bom dia, eles não respondiam, eu falava assim, não tem nenhum bom dia, né? E eu tratava mal os clientes também. Às vezes, se eles me xingassem, eu xingava de volta. E o dono da empresa e o gerente da empresa, que eram primos, eles nunca assim levantaram a voz para mim. Eles me chamavam para conversar e falavam, Bruno, olha só, eles são nosso patrimônio. Se eles não vierem comprar aqui, você não tem o seu pagamento no final do mês, você não tem como fazer nada, você não tem o seu trabalho. E com o tempo eu fui percebendo que aquilo que eu estava fazendo era pior, porque eu afastava as pessoas de mim, eu era visto como um funcionário mal educado,
sendo que na minha cabeça eu não estava errado porque eu estava tratando eles da forma que eles estavam me tratando. E com o tempo eu fui percebendo que aquela minha atitude não estava agregando nem para a empresa nem para mim mesmo. Então eu fui começando a tratar as pessoas de forma como eu gostaria de ser tratado, que foi o que eles me passavam para fazer, e era o que eu via eles fazendo acima de tudo. Eu via que o tratamento deles era com toda a delicadeza possível, todo o cuidado possível com o cliente, e eu comecei a perceber que quanto melhor eu tratava os meus clientes, mais educados eles eram comigo, mais cuidadosos eles eram comigo. E com o tempo, muitos clientes que me odiavam passaram a ser até meus amigos fora da empresa. Legal, experiência bacana. Eu pegando o gancho do rapaz... Espera só um momentinho, vou falar no microfone. Boa noite, meu nome é Solimar. Pegando o gancho do rapaz, eu gostaria até de falar da importância de desenvolver o conceito de autoconsciência no próprio colaborador e autorresponsabilidade. Ele acabou de contar uma experiência que ele teve em ser agressivo. Então, o patrão, pelo que eu pude entender, e eu acho que o outro parente do patrão, conversou com ele e despertou, conseguiu despertar nele esse conceito. Ele entendeu que o comportamento dele só prejudicava. No caso desse exemplo aí, mesmo sendo fictício, o rapaz continua pulando de emprego em emprego e não consegue perceber que ele é a pessoa problemática. Ele que não consegue se adaptar ao meio. Esse exemplo que você deu da bolinha verde, da bolinha vermelha, talvez servisse para esse rapaz. De repente, ele vai colocar a bolinha vermelha o tempo inteiro, mas vai chegar alguém que vai conversar para saber o que ele tem para tratar as pessoas dessa forma. Então, eu acredito que, nesses casos, cabe também um pouco de consciência do próprio gestor, do dono da empresa, se for uma empresa pequena, conversar com esse colaborador para entender o porquê de tanta agressividade, por que ele age assim com as pessoas, às vezes, por conta de algum problema na família que pode ajudar bastante. Eu acho que uma boa conversa para cada vez mais despertar essa autoconsciência, essa autorresponsabilidade no colaborador, acho legal. Legal, muito bom, verdade. Autoconsciência, alguém falar, muito bacana. E muito obrigado a todos aí que estão participando aqui, interagindo comigo. É muito bom, muito bacana. Lembrando que essa palestra aqui está sendo transmitida na rádio e também para o Brasil inteiro através do YouTube. E depois vai ficar disponível lá no YouTube, a gente vai assistir. Então, muitas lições, muitas. E por que eu considerei o colaborador como um ponto vulnerável? Ele pode ser um ponto forte também, se ele for bem treinado. Tem muita gente que frequenta um local por causa do atendimento. Acho que vou falar isso aqui mais à frente. Mas aqui eu coloquei como um ponto vulnerável. Por quê? Pensa bem, gente. Foi um momento em que a Spoleto ela investiu em marketing, investiu pesado. Pergunto a vocês, investimento em marketing é barato? Falou em divulgação, falou em mídia, principalmente mídia de massa, um valor considerável. E aí toda a estratégia, porque uma das coisas mais difíceis hoje é o que você chamar a atenção da pessoa e fazer com que ela vá ao estabelecimento, ao ponto de venda. Então foi feito todo um trabalho de marketing, de captação, prospecção de clientes. A empresa investiu, fez o mais difícil, levar o cliente até o local. E quando o cliente chegou no local, ao ponto de venda, ele não foi bem atendido, que resultou em prejuízos. A imagem da empresa ficou exposta e a empresa não conseguiu alcançar o objetivo. Então, toda a estratégia foi por água abaixo por causa de um funcionário. Existem várias lições que a gente pode aprender. Dá para falar também da maneira como a empresa seleciona. Tem um monte de coisas que podem ser aplicadas. Mas eu queria ressaltar aqui é que toda a estratégia ela foi por água abaixo por causa do colaborador. Então, por isso, ele pode ser um ponto vulnerável. E se essa pessoa está trabalhando desmotivada, vou citar o exemplo aqui do Bruno, e essa desmotivação é até por conta do próprio cliente. Quando a gente estuda o comportamento do consumidor, a gente percebe que existem vários tipos de clientes
E aí o colaborador ele tem que ser preparado, treinado para atender essa demanda, esses tipos aí de clientes que existem. E por ele receber clientes, entre aspas, né, complicados, ele também agia da mesma forma. Então, isso pode ser um ponto vulnerável se tratando, então, ainda mais de uma pequena empresa. Bom, quarta vulnerabilidade, eu considerei aqui o cliente. E vou explicar aqui por que o cliente ele pode ser considerado aqui uma vulnerabilidade para a pequena empresa. Esta é uma das fragilidades mais difíceis de controlar, aparecendo sempre que o cliente se sente mal atendido, enganado. Alguém que já se sentiu enganado por um vendedor? Alguém já se sentiu enganado? Você sentiu vontade de retornar ao estabelecimento? Não. Mal atendido, enganado ou abandonado pela empresa. Alguém já se sentiu abandonado? Para te vender, às vezes, né, aquele esforço e tal, você é o rei, né? O cliente é o rei. Nossa, que tratamento, mil maravilhas, VIP, comprou o produto. Por algum motivo, o produto apresentou algum problema. Você teve que contactar a empresa. Você sentiu um certo desprezo, abandono? Então, é neste sentido que eu estou falando aqui para vocês. E aí, como é que a gente faz para eliminar essa vulnerabilidade? Percebam que está tudo linkado. Se você não tem um bom colaborador, você vai acabar atendendo mal o cliente, e aí o cliente passa a ser um ponto vulnerável, porque, como foi dito aqui, ele é o patrimônio, ok? E o que pode ser feito? Preparação da equipe, e aí entra o treinamento. A empresa tem que investir em treinamento dos funcionários. Uma outra coisa que é importante, para que o cliente não seja um ponto vulnerável, eu coloquei ali, ó, dialogue com o cliente. Não coloquei nem para ouvir o cliente apenas, mas dialogar. Porque você vai ouvi-lo e vai falar. Se o que você disser estiver atendendo a expectativa do cliente, show de bola. Se não, continua ouvindo. Então é um diálogo. É abrir os canais de comunicação com o cliente. Ouvir o cliente, se aproximar do cliente. Então prepare a equipe, dialoga. Porque geralmente eu costumo dizer o seguinte: quando o cliente faz uma reclamação, olha aí o pulo do gato. Quando o cliente faz uma reclamação, dá um feedback negativo, é porque esse cliente gosta da empresa, dos produtos da empresa. Porque se ele não gostasse, ele não ia falar nada, ele simplesmente não voltaria lá. Tchau, isso aqui não dá pra mim não, tchau, tchau, tchau. Mas se ele reclamou, se ele deu um feedback negativo, é porque ele quer continuar com essa relação. Se você melhorar, se você atender a expectativa. Então, quando o cliente dá um feedback negativo, que ele quer continuar, então ouça o cliente. Ouvindo o cliente, você vai saber o que melhorar, onde melhorar, só ouvi-lo. Terceiro, que é importante, ofereça solução em vez de produto. Às vezes, nós focamos muito no produto, para vender o produto, mas o cliente, sinto muito lhe dizer, o cliente não quer comprar o seu produto. Não quer. O cliente não quer comprar, porque ele não quer gastar dinheiro, ele não quer. Ele quer uma solução para o problema dele. Ele está com um problema e quer resolver. Ele precisa. Pense aqui, ó, aqui está o cliente, ponto A. Aqui está o que ele precisa, tá ok? Por exemplo, peguei esse exemplo aqui, ó, um passador de slide. A empresa, o CRA, queria comprar? Não queria comprar, não. Não. Que isso, Marcelo? Não, vou te explicar por quê. Tá aqui o ponto A. Tá aqui o ponto B. Imagine se eu não tivesse esse passador de slide. Toda hora para passar um slide, eu ficasse... Vai. Ou eu mesmo ia lá. Então, é um problema. Na verdade, o que a empresa comprou foi uma solução. Bom, para a gente não ficar naquele gesto toda hora, pode passar. Vai parar com isso? Passador de slide. É a solução. Então, venda a solução, fale da solução. Por exemplo, alguém chega na loja
Material de construção. Querendo comprar uma furadeira, né? Furadeira. Quero comprar uma furadeira. Quanto tá? R$300. Tá caro, né? Não, me dá uma ajuda aí. É mais barato, né? Vamos colocar R$200. Furadeira R$200. Tá. Aí você, pensando em vender o produto, chega lá. Tá, tem a marca A, B e C. Beleza. Mas quando você está querendo vender a solução, você vai fazer uma pergunta ao seu cliente. Você quer a furadeira para quê? Porque a minha esposa não está em casa, eu quero fazer uma surpresa para ela. Qual surpresa? Eu quero colocar um quadro lindo que eu vi, comprei, de uma rosa assim linda, que ela gosta de flores, mas eu vi uma rosa linda num quadro, eu quero colocar lá na parede, aproveitando que ela não está em casa, quero fazer uma surpresa, vim aqui comprar aqui para eu pendurar esse quadro lá na parede. O senhor quer pendurar o quadro? Que tamanho é o quadro? Não é muito grande não. Muito grande desse tamanho assim mais ou menos. Pesado? Não. Faz o seguinte, ao invés de levar a máquina aqui, a furadeira, por que você não leva uma fita dupla face que vai resolver o teu problema? O quadro vai ficar lá, citando um exemplo, tá? E você vai fazer a surpresa para sua esposa e vai economizar uma grana. Uma fita tá aí, sei lá, R$10. Chutei bem agora? Tá, valeu, obrigado. Então, é você apresentar a solução. Foca na solução e não no produto. Lembre-se, o cliente não quer comprar produtos. O cliente quer resolver o problema. Para resolver o problema, ele compra a solução, que é o seu produto. Inovação. Muito. Mas a minha empresa é pequena. E daí? Esta fragilidade se manifesta quando a sua empresa fica parada no tempo. O mundo é dinâmico. Fazendo a mesma coisa desde sempre, sem inovar ou investir em novas tecnologias. O mundo é muito dinâmico. Não dá para a gente continuar fazendo a mesma coisa que nós fazíamos há 20, 30 anos atrás. O mundo é dinâmico, a gente vive a era da tecnologia, da inovação. E a gente precisa pensar em soluções inovadoras. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui de uma empresa pequena, mas que aplica esse conceito aqui de inovação. Porque as empresas que não inovam, elas vão ficando para trás. Vou citar um exemplo de uma empresa pequena, mas que tem um grande diferencial. Vou falar das barbearias. E vou citar um exemplo aqui, já que o diretor está aqui, o CEO dessa empresa, Bruno Freitas, da barbearia... Qual o nome da barbearia? Freitas, claro, né? Barbearia Freitas. Eu cortava o cabelo. Perceba que eu cortei o cabelo essa semana. Ontem, né? Mais especificamente, né? Eu cortava o cabelo sempre no mesmo lugar. Um local próximo à minha residência. E um dia fui visitar o Bruno Freitas, meu ex-aluno também, né? Tanto da UERJ quanto da outra instituição, da Unigran Rio. E ele abriu o próprio negócio, ele contou a história dele aqui. E ele falou, a próxima vez você pode usar o aplicativo. Aplicativo? Como assim? Tem um aplicativo. Um aplicativo que você pode usar e agendar o seu corte. Eu falei, sério mesmo? Sério. E se eu chegar nesse horário, eu seria atendido? Ser atendido. Eu falei, uau! Por quê? Qual foi a gota d'água? Eu estava lá, na barbearia onde eu sempre cortava o cabelo, tinha uma pessoa cortando, eu sentadinho, tinha mais um aguardando.
A pessoa terminou, levantou, foi o outro. Falei, beleza, o próximo sou eu. Era um sábado. Show de bola. Quando a pessoa saiu, chegou um cidadão de bicicleta. Tá na minha vez? Falei, hein? Olha, ué, como assim? Não, porque tinha um fulano ali e tal. Falei, não acredito. Não, é. Aí tá bom. Foi lá, já fiquei, mas já tinha perdido ali quase, sei lá, mais de 1 hora. Falei, vou aguardar. Já um pouco estressado. Depois, chegou uma outra pessoa. Sério, gente, tô falando sério. Não, mas esse aqui é rapidinho, vai só fazer o pé. Olha, cara, faz o pé, a mão, tchau, fui. Não fico não, fui embora. E aí, depois que eu passei a usar esse serviço, coisa linda, você tá na sua casa, na sua residência, eu vou escolher o dia, o horário e o profissional que vai me atender. Acho que dá para eu ir lá na terça-feira, tal hora, profissional tal. Falei, dessa vez eu vou marcar com o dono da empresa. Marquei com o Bruno Freitas. Foi lá, ó. Vamos ver, né, o que a minha esposa vai falar. Minha esposa chegou de viagem hoje, a gente vai se ver. Mas o que eu tô querendo dizer aqui, gente? Inovação. Isso, olha só, um agendamento, um aplicativo faz o agendamento dos cortes, né, do serviço que vai ser prestado. Isso ajuda muito, porque ele consegue saber, esse aplicativo, quais são os clientes, né, o quanto aquele cliente é rentável ao longo de um período, porque registra todos os cortes, a frequência, tipo de corte, os dias da semana que ele costuma ir, o tipo de serviço que ele costuma utilizar, se ele corta só o cabelo, a frequência que ele faz a barba. Então você consegue mapear todo o comportamento e consegue também, por exemplo, ranquear quais são os melhores clientes ao longo de um período. E aí você pode oferecer, por exemplo, um brinde, alguma coisa pela fidelidade dele, pelo tempo que ele está com a empresa. Você está entre os 10 melhores clientes, por isso vem aqui hoje que é de graça. Estou citando um exemplo, tá? Para falar que é de graça, eu cortei de graça, né? O cartãozinho de fidelidade, quando eu fui pagar, falei, não, Marcelo, você completou aqui, cortesia da casa. Falei, que maravilha, rapaz. Aí que eu saio daqui mesmo. Então, tecnologias. Existem sistemas que são baratos e você consegue mapear, você consegue gerenciar muito melhor o seu estoque, saber a quantidade que você gasta mais. Um dia desse eu fui prestar consultoria a uma empresa, uma pequena empresa, loja de material de construção. E aí eu falei, poxa, mas a gente está com a dificuldade de repor aqui os produtos, né? Dificuldade de compra, gerenciar o estoque. Eu falei, beleza, vamos pegar o relatório. Quais são os produtos que você vende mais? Qual a periodicidade? Em quanto tempo? Por exemplo, esse cano aqui. Não, nos últimos 6 meses vendemos 2. Beleza, por que você quer comprar 4? Não, porque tá barato. Mas tá barato, você não vai vender. Não vai vender. Vai ficar parado. Então não faz sentido. Então os sistemas, inovação, tecnologia te ajuda a gerenciar melhor o seu negócio, te dá mais segurança, melhora a sua estrutura e te dá mais agilidade. Mais agilidade e mais assertividade também nas suas ações. E quando a empresa não tem isso, em pleno século XXI, 2019, você não investe em tecnologia, você fica parado no tempo. E aí eu coloquei 3 fatores que podem ser aplicados quando o assunto é tecnologia. Primeiro, você pode fazer um benchmarking. O que é um benchmark? Você olha quais são as empresas referências naquele segmento, tá ok? Observa quais são as suas práticas, a estratégia e verifica o que pode ser adequado ao seu negócio, ao seu modelo. Não é Ctrl+C, Ctrl+V, não vai funcionar. É você observar, perceber o que é que eles estão fazendo, por que eles são líderes, por que eles são referência e o que é que eu posso adequar, agregar ao meu modelo de negócio e à minha empresa. Esse é o benchmark, não é o Ctrl+C, Ctrl+V, como muita gente fala por aí. Então você pode fazer um benchmark, você pode fazer um brainstorming, que é reunir as pessoas, pensar em soluções criativas
tá ok? Chama a galera, conversa, pensa. E no brainstorm, é bom que se diga que você não pode inibir as pessoas, porque no brainstorm, como é que faz? Como é que funciona? Você reúne as pessoas, começa a selecionar as ideias, a escrever as ideias, e no momento que você está escrevendo as ideias, não inibe as pessoas. Por quê? Porque senão ela vai parar de contribuir. Deixa falar, vai anotando. E depois, analise ideia por ideia. Bom, essa aqui é viável. Não, essa aqui não faz sentido. Mas no momento da criação, deixa falar, vai anotando, vai anotando. E depois verifique quais são as ideias mais viáveis e que podem ser aplicadas. Então, é importante. Por exemplo, as pessoas que trabalham na operação, por exemplo, de um negócio no dia a dia, essas pessoas são importantes para participarem do brainstorm. Por quê? Elas que estão lá, na ponta. Ela que está atendendo o cliente, ela que está manuseando ali o equipamento. Então, elas são importantes na hora de pensar no brainstorm. E comunidades de prática. Pertença a um grupo de empresários do seu segmento. Faça parte de um grupo. É importante. Você aprende um com o outro. É muito importante. Nos treinamentos, uma das coisas que eu tento fortalecer nos treinamentos que eu ministro é formar os grupos. Por quê? São grupos de empresários que vão se ajudar. Porque o problema que você está passando hoje pode ser um problema que já foi superado por um colega. Qual a sua dificuldade? Rapaz, minha dificuldade é a gestão, com fluxo de caixa. Não sei o que está acontecendo. Rapaz, eu estava com esse problema também há 3 meses atrás, fiz isso, resolvi. Faz na sua empresa, vê se vai dar certo. Então é importante que você pertença a uma comunidade, que você faça parte de um grupo que tenha o mesmo perfil, uma galera do mesmo segmento, que vai te ajudar a inovar, a pôr em prática alguns modelos aí que podem trazer resultados. Bom, galera, uma frase aí pra gente refletir. O mundo não lhe deve nada. Então, pare de reclamar e comece a agir agora. Agora. O mundo não te deve nada. Ninguém te prometeu nada. Pare de reclamar e comece a agir agora. Qual é o seu nome mesmo que eu esqueci? É isso. Solimar. Conforme a Solimar disse. Autorresponsabilidade. Ok? Nós somos responsáveis pelos nossos resultados. Somos nós quem decidimos, ok? Nós quem decidimos o que a gente quer ser, o que a gente quer para a nossa vida. Somos nós. Eu carrego no pulso aqui uma pulseirinha chamada, que tem uma frase aqui escrita, que sucesso é uma decisão. Todo dia eu acordo, eu olho para essa pulseirinha. Tem dia que eu estou desanimado, eu acho que isso que eu estou fazendo, não sei se vai surtir efeito, se isso vai dar certo. Eu olho para a pulseirinha. Sucesso é uma decisão. Eu decidi ter sucesso. Sucesso aqui pode ser traduzido por várias coisas, tá? Sucesso para mim, Marcelo Alves, qualidade de vida, tempo com a minha família. Isso para mim é sucesso. Estou com a minha família, com tempo, qualidade de vida. Isso é sucesso para mim. Então, somos nós quem tomamos a decisão. Ok? Queridos colegas, eu quero externar a minha gratidão a vocês pela coragem que vocês tiveram nesse dia, nessa quarta-feira, de me ouvir 1h39. Gratidão a vocês são corajosos, tá ok? Se vocês quiserem depois entrar em contato comigo, palestra, consultoria, alguma coisa, está aí o meu contato. Quem quiser o slide dessa palestra, só manda um e-mail para mim, que eu mando o e-mail, o slide aí para vocês, tá bom? Muito obrigado, gratidão eterna, obrigado ao CRA também, ao Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro, por me conceder esta oportunidade. Um grande abraço para vocês, ok? Eu tenho um tempo, encerrou o tempo aqui, né? Tem mais um tempinho? Então, temos um tempinho ainda. Perguntas, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá na minha cabeça que era 8h30, que não sei porquê o término. Tem Instagram, Marcelo? Instagram? Tenho sim. Meu Instagram eu não coloquei aqui não, né? É Marcelo Alves Oficial 1.
Marcelo Alves Oficial 1. Tá lá o meu Instagram. O LinkedIn também é a mesma coisa. O LinkedIn, eu sou mentor voluntário lá no LinkedIn. Sou mentor voluntário, então recebo semanalmente pelo menos 3 pedidos de mentoria voltado para carreiras e negócios no LinkedIn. E tenho Marcelo Alves Oficial 1 no Instagram. Facebook também, a minha página também é Marcelo Alves Oficial 1. E o LinkedIn também. Palestra, consultorias, treinamentos, estão os meus contatos aí. Você falou que você tem um projeto na UERJ. Esse projeto é Sim. voltado para quê? Só para microempreendedor? Isso. A cada 2 meses nós abrimos turmas lá, inclusive o Bruno Freitas, aqui ele participou lá de uma de nossas turmas. São turmas voltadas para treinar o dono da pequena empresa. Então a cada 2 meses, por exemplo, a próxima turma acontece no mês que vem, em agosto, é a próxima turma. Então a gente tem um conteúdo bem específico, umas dinâmicas bem específicas, um grupo também, onde a gente compartilha ali conteúdo, conhecimento sobre gestão de micro e pequenas empresas. Como é que faz a inscrição? É pago? Como funciona? Sim, eu posso dar melhores informações quando a gente termina aqui, eu passo o link para você sem nenhum problema. Tranquilo? Gente, vou falar para vocês, hein? Foi muito bom estar com vocês. Tem mais alguma pergunta? Se tiverem aí alguma pergunta, estejam à vontade. Teve uma parte que você falou, Marcelo, do exemplo de uma empresa lá que adaptou um processo lá de reconhecimento dos colaboradores. Sim. É que eu não lembro muito bem, que foi muito bem no começo. Você ia saber se tinha algum processo factível assim para a realidade de pequenos negócios, com fácil adaptação? Tem, você pode colocar o sistema de próprio reconhecimento. Por isso que é importante a gente entender, tem muita empresa que peca nesse aspecto, é você entender o que motiva mais aquele funcionário. Porque a recompensa, você tem que pensar na recompensa que esteja de acordo com os elementos que motivam. Então, por exemplo, existem muitas situações aí, por exemplo, que as pessoas pedem por capacitações. Vou dar um exemplo, tá? Então, você pode oferecer um sistema de recompensas para quem tiver um desempenho melhor, para que essa pessoa possa fazer uma capacitação, por exemplo. Ou reconhecê-lo publicamente. Nós somos carentes de reconhecimento, né? Todo mundo que presta um serviço, que faz um trabalho, quer ser reconhecido por esse trabalho. Elogiar em público. Pode ser feito também. Eu não vou elogiar. Um dia eu ouvi uma pessoa falando o seguinte: eu não vou elogiar, eu não gosto de elogiar porque senão a pessoa fica, sei lá, fica estremecida, não sei o quê. O problema é da pessoa. O que eu não quero, eu falei, o que eu não quero é, por exemplo, chega no dia que eu parti dessa terra, desse mundo. Aí chega no dia, nossa, Marcelo era gente boa, né? Rapaz, cara do bem, gente boa, menino esforçado. Eu não estarei ali para ouvir. Então não adianta falar, não, fala para mim enquanto estou aqui. Sim. Ok? Fala para sua esposa enquanto vocês estão juntos aí, amor, eu te amo. Ok? Reconheça o seu funcionário quando tá aí. Eu gosto de receber como dar também. Não há problema nenhum. A gente tem que ter o quê? A maturidade para receber. Tem que ter maturidade, aí compete a cada pessoa ter maturidade para não levar pro coração, para, né? A gente gosta de massagear o nosso ego, não vai se sentir o tal. Não, recebe na boa. Mas não tem problema nenhum. Eu elogio as pessoas tranquilamente. Tem muito gestor também que tem medo de assumir a decisão, né? De elogiar aquele ali, de assumir que preferiu, que achou aquele ali melhor, né? Assumir para o restante da equipe, às vezes, para isso, achando que isso pode gerar um problema futuro para ele, assim. A pessoa tem que assumir a função, sair de cima do muro e deixar de ser omisso e assumir a responsabilidade. Se eu respondi aí. Ok, pessoal? Eu agora peço a vocês, meu último pedido. Não, mentira.
Não tem mais um ainda. O penúltimo. Eu peço a vocês uma salva de palmas para vocês pela presença de vocês aqui. Vocês podem dar uma salva de palmas para vocês? Para vocês, porque vocês são 10, tá ok? Gente, muito obrigado. Tá encerrado. Oi? Para mim também? Muito obrigado. Muito obrigado. Está encerrado. Obrigado, CRA. Muito obrigado.